Deixa eu pegar o resto das minhas tralhas lá. Cadê o outro linguiça? Não é nem isso tudo aí, não? Tá, quase. Bom, pessoal, vamos lá então, dando sequência à nossa segunda parte do dia, agora com o professor Vicente de Almeida, que é formado em Química, licenciatura e bacharelado em Química Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado em Química Inorgânica também pela UFSC. Ele desenvolve reflexão epistemológica do papel da química nas relações de conhecimento e cultura. Experimentalmente, realiza a investigação de sistemas complexos de relevância ecológica, utilizando tecnologias intermediárias, principalmente técnicas gravimétricas, eletroquímicas e espectroscópicas. Foi bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, tendo desempenhado suas atividades na Bélgica entre 2014 e 2015. E atualmente é nosso professor aqui do IFSC em São José e desenvolve pesquisa em fisicoquímica e biogeociências. Nobríssimo, estou curioso para ver o que tens a falar sobre a entropia, sob o olhar do professor. Valeu, chato. Não vou usar não. Ah, pelo amor de Deus. Só vai me ouvir, hoje aula de manhã, ensino médio, eu passei um filme para eles, não gastei tanta voz, vou gastar com vocês. Então, gente, poxa, como é que tá a resolução aí? Será que dá para baixar um pouco? Não, tá bom, tá bom. Tá bom, dá para ver? Estou gravando um vídeo ali também, que esse assunto aqui é de interesse também para o grupo de educação ambiental, que é a pós-graduação que está rolando aqui. Só que como eles têm aula só sexta-feira, eu estava comprometido em passar esse assunto para eles e aproveitar que eu vou passar aqui no ciclo dos seminários, relações de entropia com ecologia. Acabar fazendo um videozinho aí que vai sair no pessoal da especialização. Pessoal, para vocês aí também, tá? E bom, aí tem que agradecer o Leone, né, que veio falar comigo aí no começo do semestre e deixou totalmente livre o assunto, né? Aí eu falei, vou me tirar uma enrascada aí, mas tudo bem. Dá para tentar oferecer alguma coisa que seja útil aí para o pessoal que está começando a graduação, para quem está terminando também. Vamos rever alguns conceitos. E na verdade, o que eu vou falar sobre entropia é uma fundamentação bem generalizada, uma aproximação bem simples, mas ela já contém, de certa forma, um princípio básico das relações de entropia e energia livre. A gente vai dar uma olhada aqui. E aquela floresta, que eu imagino que é o que seduziu a maior parte de vocês, vai ficar mais para o final. Então, no início, eu vou falar de entropia, que é a parte mais teórica, né? E já que o Giovanni falou lá, esclareceu bastante sobre a produção de bananas, né? Não sobre a produção, né? Mas o estudo químico, composição de bananas, né? Eu acho que eu vou acabar embananando a cabeça de vocês, né? Então, o que a gente vai começar aqui? Essa obra aqui, talvez, eu gosto bastante de arte, eu acho que a arte tem uma capacidade bem grande assim, de representar sistemas complexos, que a ciência tem uma dificuldade enorme de representar pela sua necessidade de exatidão, né? Então, vamos falar de sistemas complexos, a gente pode apelar para a arte, que ela representa tão bem sistemas complexos. Nesse caso aqui, olha só, funcionou. A Marta Vale é uma artista que representou aqui essa tela, que chama Mata Atlântica. Eu vou falar um pouco da Mata Atlântica mais para frente, mas antes de falar dela, eu vou falar o que tem a ver com entropia com essa história toda. Como é que eu vou começar a entropia, Leandro? Estava tentando falar com o João e com o Leone lá. Vamos ter que começar a termodinâmica clássica lá. Vamos mudar um pouquinho a situação. O Leone pediu para fazer slide, né, Leandro? Não consegui fazer slide, tive que fazer na mão. Né? Vamos lá, aqui. Então é o seguinte. Eu não fiz animação nem nada, então a gente vai ter que explorar esses slides aqui por etapas, tá? Primeira etapa, vamos ver só o diagrama aqui de cima, aqui. Esquece o que está aqui embaixo.
descendo água dentro de um recipiente A. Essa água ela pode estar confinada aqui com uma torneira, mas no caso, se eu aumentar muito a pressão aqui, esquentando esse vaso A, a pressão desse vaso inicial aqui vai ser grande, e quando eu abrir essa torneirinha aqui, vai acabar o negócio. Quando eu abrir aquela torneirinha ali, ó, a pressão pode ser dissipada aqui, essa pressão pode ser utilizada pelaquela turbina, essa turbina pode realizar trabalho com uma máquina térmica, e basicamente a pressão que está acumulada aqui no recipiente A pode começar a se dissipar e equilibrar as pressões do sistema. E basicamente o que a gente vai observar aqui é que a pressão inicial do sistema A é grande, é maior do que a pressão final do sistema A, porque ele perde pressão à medida que a gente abre essa válvula. Isso parece até meio natural, quase intuitivo, né, para quase todos nós. E no caso do sistema B, ao contrário, a pressão aqui inicialmente é bem baixa. Quando a gente abre aquela torneira, usa a energia livre que o nosso forninho aqui ofereceu, e a pressão vai aumentar. A pressão do sistema B no final vai aumentar, e normalmente a gente vai observar que essa pressão do sistema B é igual à pressão do sistema A, no estado final. O que eu quero dizer com isso aqui? Não está funcionando muito bem aqui, mas eu vou apontar aqui. Se alguém não estiver vendo o que eu estou falando, pede para eu parar que eu posso melhor. O estado inicial, quando o sistema está bem quente, é alta pressão, se a torneirinha lá estiver fechada, o estado inicial tem alta energia livre disponível, energia para ser utilizada se eu quiser fazer aquela turbina girar. E quando eu abro aquela torneira lá e a pressão é dissipada, ou a pressão se equilibra dos dois recipientes, o estado final, que é onde eu tenho as pressões iguais, é um estado onde a energia livre foi dissipada. Pode ser dissipada na forma de calor, pode ser dissipada de qualquer jeito. Um dos principais que a gente tem é dissipar na forma de trabalho, na verdade, transformar essa energia em trabalho para outro fim. A gente vai ver que as plantas fazem isso, transformando a forma de trabalho, produzindo carboidrato, produzindo lenha, produzindo substâncias bioativas, mas isso é assunto para a nossa segunda parte aqui da apresentação. E aí é o seguinte, ó, esse sistema, alguém tem alguma dúvida como é que funciona essa máquina térmica aqui? Parece que não, né? Ela funciona até que bem. Aqui a gente esquentou do lado, dissipou a pressão, usou a energia ali da nossa máquina térmica e conceitualmente ela já dá para entender. Uma maneira bem simples de tentar entender esse processo é representar o recipiente A e B por dois sistemas. Um sistema aqui, A, que está aqui na esquerda, cheio de moléculas de água ali, eu coloquei partículas ali, bolinhas, e do lado direito, inicialmente não tem nada, a torneira está fechada. Na medida que eu abro aquela torneira, espontaneamente, pelo processo espontâneo, algumas partículas vão passar do recipiente A para o recipiente B. E parece até que coerente que o estado final, que é o estado de equilíbrio, é uma situação em que os dois recipientes têm a mesma pressão. Eu estava tentando fazer o experimento com as bexigas lá no laboratório, lá, o elástico da bexiga, uma bexiga era diferente da outra, e quase que a gente violou as leis da termodinâmica, mas era só um problema das fábricas de bexiga, né? Mas enfim, apaga isso da apresentação. Vamos fazer o seguinte, por que esse sistema aqui é o sistema final? Alguém quer sugerir alguma proposta? E por que duas partículas do lado, duas partículas do outro, é o estado mais provável, é o estado de equilíbrio, é o estado final, se eu abrir aquelas torneiras ali? Quem quer sugerir? Quer que eu sugira? Posso sugerir. Quer sugerir, Jean? Pode ir, então? Então é o seguinte, por que isso? Por que esse sistema é o sistema resultante quando abre aquela torneira ali? E aí a gente vai acabar chegando numa explicação bem interessante que foi o Ludwig Boltzmann que sugeriu. Ludwig Boltzmann, ele, na verdade, se eu não me engano, ele é um dos pais da termodinâmica e estatística, e é de estatística que a gente vai falar aqui principalmente. O Giovanni falou provavelmente de muita estatística aqui, implícito nos dados dele, e a gente vai falar de uma estatística fundamental. Não é uma estatística muito complexa, mas ela é bastante útil no caso de definição. Por que aquele sistema é o sistema mais provável? Por que a gente observa ele no fim do consumo de energia? Foi ou não? Foi. Calma lá, pessoal. Muita coisa aqui no quadro. Vamos ver uma coisa de cada vez. Esses todos os sistemas aqui são
que é equivalente ao nosso estado inicial. O que é nosso estado inicial? Pressão do lado esquerdo, baixa pressão do lado direito. E se a gente tentar mover essas bolinhas aqui, ó, basicamente a gente vai perceber que a gente só tem uma possibilidade de organização dessas bolinhas, ou de conformação. Se eu tirar uma dessas bolinhas aqui e colocar ali, eu já não tenho o mesmo sistema. E o que a gente começa a observar com isso é que o peso estatístico dessa conformação é proporcional a 1. Vamos ver o que acontece quando uma bolinha cai para o lado direito. A gente vai nessa segunda coluna aqui. Ó. Vamos pegar aquele exemplo aqui. Ó. A bolinha número 1 vai para o lado direito do nosso sistema. A pressão desse lado direito aumenta um pouquinho e a pressão do lado esquerdo diminui um pouquinho. Só que assim, ó, esse sistema com uma bolinha ali, ele pode ter 4 possibilidades. A bolinha 1 está no lado direito, ela pode trocar com a bolinha 2, com a bolinha 3, com a bolinha 4. E esse mesmo sistema aqui pode ser encontrado de 4 maneiras diferentes. O peso estatístico, a quantidade de vezes que ela ocorre, a frequência com que ela ocorre no tempo, é proporcional a 4 possibilidades de eu encontrar um sistema com 3 bolinhas de um lado e uma do outro. E aí a gente vai perceber nessa mesma raciocínio por que 2 bolinhas de um lado e 2 do outro é o estado de equilíbrio, é o estado mais provável. Porque se a gente combinar ali, ó, eu fiz as combinações aleatórias ali e tentei achar todas possíveis. A gente percebe que eu posso encontrar 6 conformações diferentes para um sistema com a mesma energia. O que eu quero dizer com a mesma energia? Pressão igual de um lado, igual do outro, tá certo? E aí agora, do lado direito aqui eu tenho um sistema similar a esse sistema aqui, mas só que agora a pressão está no recipiente da direita. E por último, uma conformação possível só, com 4 bolinhas ali no recipiente da direita. Beleza? Se vocês forem contar isso